Quinto capítulo do curso de opções binárias nível avançado, a gente vai abordar os tipos secundários de gráficos que a gente acaba utilizando no mundo das opções binárias. O primeiro dos gráficos que eu vou apresentar para vocês é o gráfico de barras, o famoso OHLC, que é basicamente esse OHLC, ele significa, uma sigla para Open, High, Low, Close, que significa abertura, máxima, mínima e fechamento. Ele tem uma estrutura e um conceito igual ao do gráfico de velas, os famosos candlesticks. Porém, diferentemente dos gráficos de velas, ele leva esses quatro itens, ele considera esses quatro itens visualmente da mesma proporção. Como assim? A importância da máxima e da mínima, da abertura e do fechamento são as mesmas. No gráfico de velas, normalmente você vai ver o corpo separado das sombras, os pavios. Então, o corpo, que seria a estrutura da abertura e do fechamento, ele leva uma consideração visual maior. Quando você olha o gráfico de velas, você vai ver, você vai ter uma facilidade maior de ver o corpo da vela do que basicamente as sombras, os pavios. No gráfico de OHLC não, tá? Você vai ter essa estrutura igual, tá? Você visualmente vai ter a mesma importância para cada uma delas. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com um preço amplo, não somente visualizando máximas e mínimas, ou somente a abertura e fechamento dos preços, então esse gráfico acaba tomando uma importância maior, tá? Porque você consegue enxergar com mais facilidade canais de preço, tá bom? Ou até mesmo a tendência de maneira mais clara, tá bom? Então você não vai considerar, por exemplo, somente o corpo da vela, tá? Então você também no gráfico OHLC você acaba considerando também o pavio como um item muito importante da análise, tá? Eu não vou me alongar muito nesse aqui, tá? Porque ele é em teoria muito fácil, tá? E ele é utilizado para algumas estratégias e alguns momentos, como eu falei, tá? Identificação de canais, etc., onde você considera tanto o pavio quanto o corpo como item importante. Então, para retração de preço, ele acaba não sendo tão utilizado, porque o corpo do pavio, no caso, é o que interessa, você quer ter uma distinção dos pavis. Então, como estratégias que utilizam a tendência, principalmente como base, então o gráfico de OHLC ele é muito bom. Tá, então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, o gráfico, quando você tem uma vela de baixa, tem a mesma estrutura, tá, do gráfico de velas. Então, essa linha horizontal, da esquerda significa a abertura, tá? A linha horizontal para a direita significa o fechamento da vela. Então a gente pode ver nessa vela aqui, nesse gráfico, que a vela, a linha esquerda, ela está muito próxima da linha da direita. Isso quase que caracteriza um doji, tá? Porque nesse caso aqui, a abertura foi aqui em cima, o fechamento foi aqui embaixo. Atingimos uma máxima dentro desse período e atingimos também uma mínima, tá? Da mesma forma que o gráfico de velas nos é apresentado, tá bom? Então, quando eu tenho uma linha horizontal direita acima da linha horizontal esquerda, significa que dentro do período teve uma alta no preço. É bem simples, tá, pessoal? Agora, uma coisa que não é tão simples, um gráfico que não é tão simples e muitas pessoas não sabem utilizá-lo, é o gráfico de Heikin-Ashi. Tá? O gráfico de Heikin-Ashi, ele representa um gráfico específico de vela, um tipo específico de vela, perdão, que difere daquelas que estamos acostumados a ver no gráfico de velas japonesas. Tá? O Heikin-Ashi, em japonês, ele tem a tradução de uma barra no meio. Tá? E essa abordagem foi desenvolvida no século XVIII, tá? Ou seja, esse gráfico foi apresentado por um japonês, o Neisha Aoma, em 1700, tá? Por volta de 1700, ou seja, no século XVIII, tá bom? Então, é um gráfico bem antigo, tá bom? Só que ele nos traz uma grande gama de informações, tá? Esse aqui é o típico visual, tá? Do gráfico de Heikin-Ashi, tá bom? E como é que funciona esse gráfico, tá, pessoal? Antes de explicar alguma estratégia, eu vou te explicar como que ele funciona, tá? Aparentemente, você pode perceber que ele
visualmente ele não é tão intuitivo quanto os gráficos de vela, tá? Mas isso aqui tudo tem um intuito por trás, tá bom? Então, assim, o funcionamento desse gráfico, ele tem o principal objetivo de diminuir, né, de filtrar o ruído do mercado, tá bom? Como você se lembra, né, as velas japonesas, elas simplesmente viabilizam a visualização nos níveis de abertura, de fechamento, da máxima e da mínima do preço em um determinado período, tá? O gráfico de Heikin Ashi, ele não leva em consideração somente essas informações, tá? Ele possui, né, uma fórmula específica para cada vela, tá bom? Então, olha só que legal. A abertura de cada candle, ele basicamente será a metade do candle anterior, tá? Por isso que o nome dele se chama uma barra no meio, tá? O Heikin Ashi, a tradução dela é essa, tá? Uma barra no meio. Então, a abertura da vela, sempre sendo no meio da vela, então quer dizer o quê? O que ele pega? A abertura da barra anterior mais o fechamento da barra anterior e divide por 2. Tá? Então, a abertura da vela ela sempre vai ser na metade da vela anterior, tá? Porque ele pega a mínima, certo? A mínima de abertura, no caso, e o fechamento da vela. Tá? Ele não considera a máxima nem a mínima, ele só pega a abertura e o fechamento. Tá? E divide por 2. Então, sempre vai ficar na metade do candle, tá? Agora, o fechamento, aí que entra uma coisa mais específica, tá? Porque o fechamento, ele vai ser uma média da máxima, da mínima, da abertura e do fechamento, tá bom? Então, ele pega aqui o fechamento. Ele é a abertura, mais a máxima, mais a mínima, mais o fechamento. Tudo isso dividido por 4, ou seja, é uma média do preço, tá bom? Então, suponhamos, nessa vela aqui, ele pegou a abertura, fechamento, a máxima e a mínima e fez uma divisão, tá? Agora, no máximo, né? O que será apresentado o máximo? Aí não tem tanto segredo, tá? Porque o máximo ele vai ser o maior entre a máxima que o preço atingiu e a abertura ou fechamento do preço, tá? O mínimo da mesma forma, tá? Ele vai ser sempre o mínimo que o preço atingiu, a abertura ou o fechamento. Então, normalmente, o preço, né, esses pavis aqui, sempre são a máxima ou a mínima que o preço atingiu realmente, tá bom? Então, assim, o indicador, ele conta tudo automaticamente, tá? Então, assim, você não precisa se preocupar com essa fórmula aqui, beleza? Então, tudo na plataforma já tem tudo calculado isso daqui para você. Então, olha só. Eu não sei se ficou até um pouco confuso por enquanto, tá? Mas vai ficar mais claro daqui para frente, tá? Então, olha só. Esse aqui é um exemplo, tá? Das velas japonesas normais, o que a gente já conhece, né? Os candlesticks, tá bom? E essa daqui seria o gráfico de Heikin Ashi, tá? O mesmo gráfico, só que com o Heikin Ashi. Você pode perceber aqui que esse gráfico ele diminui muito o ruído, tá? Você tem aqui, ó, por exemplo, na baixa até um topo, né, você vê quase que nenhuma vela vermelha, tá? Você tem aqui velas, a maioria bem verdes, né? Então pouquíssimas velas vermelhas. Isso filtra bastante a tendência, tá? Então já se você vê aqui no gráfico de velas, você vê bastante ruído, tá? E é justamente isso que o gráfico de Heikin Ashi ele filtra, tá? São os ruídos. Os ruídos que a gente percebe aqui nessa tendência de baixa, por exemplo, eles ficam muito mais claros, tá? Aqui no gráfico de Heikin Ashi. Beleza? Então, assim, como que a gente vai usar esse gráfico de Heikin Ashi para opções binárias, tá? Então, pessoal, agora vai ficar tudo bem mais claro para vocês, tá? Como que utilizar esse gráfico para ganhar dinheiro. Então, olha só. Eu vou ler aqui, tá? E vai ficar bem mais claro para vocês. Então, assim, as velas de alta sem sombras inferiores sinalizam uma forte tendência de alta. Ou seja, olha só essas velas aqui. Você pode perceber que não existem, né, a partir daqui, pavis inferiores, tá? Perdão, não tem pavios inferiores, tá bom? Os pavios inferiores não existem. Isso significa que o preço está em uma tendência de alta muito forte, tá bom? As velas de baixa, sem sombras superiores, apontam uma forte tendência de queda. Então, nesse exemplo aqui, tá? O preço está caindo. Isso significa que as velas, olha só, elas não possuem sombras superiores, tá? Elas somente possuem sombras inferiores,
tá bom? Isso significa que o preço está numa tendência de baixa muito forte, tá bom? Também tem as velas de corpo pequeno com sombras superiores e inferiores, ou os dojis, tá bom? Essas são sinais de mudança de tendência. Então, olha só, quando o preço está em uma tendência de alta e começa a apresentar pequenos dojis, né, ou velas pequenas com pavis em ambos os lados, tanto superior quanto inferior, isso acaba sinalizando o quê? Uma fraqueza na tendência, ou uma mudança na tendência, né, ou uma pausa. Tá bom? Então, você, quando está operando, você acaba vendo no gráfico de Heikin Nash esses pequenos pavis aqui em ambos os lados, tá? Pequenas velas em comparação com as demais. Isso significa o quê? Que o preço ele está ou consolidado, tá bom? Ou ele vai mudar a tendência. Então, aparentemente, ele atinge um topo e vai a partir daqui cair, né? E vice-versa, tá? O preço está na tendência de baixa, começa a aparecer pequenos pavis, né? Em ambos os lados, as velas começam a ficar menores, então isso pode sinalizar uma reversão, tá? Ou início de uma correção da tendência, tá bom? Então, galera, resumindo tudo isso daqui, esse gráfico de Heikin Nash ele pode ser utilizado para vários motivos, tá? Um deles é medir a força de uma tendência. Se a tendência for forte, o trader pode permanecer nela e tirar proveito do trading na direção desta. Identificar reversões, momentos de reversão em uma tendência permite fechar a negociação que seguia nessa tendência, bem como entrar em uma nova tendência, tá? Então, tudo significa tendência, tá bom? Muitas vezes o gráfico de Heikin Nash ele é utilizado como filtro, tá? Porque muitas vezes você vê padrões de reversão ou padrões de retração em velas de M1, porém está dentro de uma tendência. Então é muito aconselhável que você nunca pegue contra, né, essa tendência, porque a sua chance de ganhar vai ser muito maior, tá bom? Por último, e não menos importante, tem um gráfico de Renko. Tá? Antes de explicar como funciona, eu já vou avisando que não é para utilizar esse gráfico nas opções binárias como gráfico principal, e sim como um indicador ou filtro de tendência. Tá? Então, olha só, o gráfico de Renko ele tem essa característica aqui, tá? Fique fixado na sua cabeça essa característica, que são tijolos, né, uniformes, tá? Sempre seguindo uma tendência. Beleza, então eu vou explicar como que funciona. O gráfico de Renko ele recebeu esse nome a partir da palavra japonesa Renga, que significa tijolo. A principal diferença entre o gráfico Renko e a vela japonesa é que o gráfico Renko não leva em conta o tempo, tá bom? Isso eu vou explicar mais para frente. O tijolo Renko aparece quando o preço cobre uma certa distância, não importando quanto tempo isso leve. Por exemplo, se você escolher 20 pips, né, ou 10 pips, por exemplo, como tamanho do tijolo, esse se formará somente se o preço se deslocar 20 pips para cima ou para baixo. Tijolos de compra, tijolos de venda, ele tem cores diferentes, tá bom? E todos eles seguem sempre padrões, tá, de tamanho. Eles nunca aparecem próximos entre si. Cada tijolo seguinte é pintado a um ângulo de 45 graus em relação ao anterior, tá? E os tijolos não mudam após serem desenhados. Então, pessoal, olha só como é que funciona o gráfico Renko como indicador. Imagina você está operando na tendência de alta, tá? E do nada o gráfico indicador ele já apresenta um padrão de baixa. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o preço ele acabou se deslocando, tá? 20 pips ou mais, tá? O quanto que você considerar como movimento do gráfico de Renko. Então, olha só, se o preço ele está em uma tendência de baixa no indicador, isso significa que você não deve fazer compras nesse momento, tá? Do momento em que o preço já reverteu até o momento em que o preço irá reverter, tá? Então, se o preço, se o indicador acaba te falando, olha, aqui tem uma boa tendência de queda, então você nunca deve fazer compras aqui, tá? Porque, por exemplo, se você operar para M1, você pega uma tendência dessa aqui, para a próxima vela, por exemplo, compra, perdeu, compra, perdeu, compra, perdeu, então você vai demorar para ter um win, e é muito provável que se você pegar contra a tendência, você vai tomar uma sequência de loss.
Tá bom? Então eu acabo costumando utilizar o gráfico de Renko como um filtro de entrada, tá? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma resistência. Então eu só vou fazer operações de venda. Mas se essa resistência não está indicada pelo gráfico de Renko como uma vela vermelha, eu não vou pegar uma venda, porque a tendência é de alta. Então há grandes chances do preço romper a resistência. Tá? Então é para isso que o gráfico de Renko serve. E acabamos o capítulo por aqui.